Uma vinheta de plantão aqui no Orengo, porque eu estou acompanhando a entrevista coletiva do secretário-geral da OTAN e ele faz declarações muito fortes e fala sobre forças deslocadas nas próximas semanas no leste europeu. Então, aumentando ainda a urgência desse conflito que no primeiro momento se dava entre Rússia e Ucrânia, naquela região, né, de Donetsk e também Lugansk. Acabou de acabar essa entrevista coletiva, estava sendo concedida, e um jornalista perguntou sobre planos futuros da Rússia, se há alguma leitura sobre esses planos futuros. E ele estava dizendo o seguinte: a nossa inteligência, a inteligência da OTAN, tem sido muito precisa em avaliar, fazer a leitura, e fez a leitura da movimentação das tropas russas. Havia, inclusive, estabelecido uma data, né, que foi 16 de fevereiro, vocês se lembram, inclusive, que a Ucrânia conclamou a população para ir para as ruas. Não aconteceu naquela data, mas a OTAN estava certa de que a Rússia estava pronta para essa invasão. Tentou negociar, tentou colocar na mesa de negociações e evitar que isso acontecesse, não aconteceu. Então, o que diz agora o secretário-geral da OTAN é que eles esperam que esse curso não continue. Ele não deu uma resposta clara sobre isso, mas, ao que tudo indica, a tendência de que a Rússia siga avançando. A gente fica com a percepção, ao acompanhar essa entrevista coletiva como um todo, de que a cada resposta dada aos jornalistas, Jens Stoltenberg subia um pouco mais o tom. Algumas frases importantes ditas ao longo dessa coletiva. Ativamos um plano de defesa para agir com rapidez na região. Reforçamos tropas nos países aliados. Estamos juntos para responder ao ataque. São algumas frases dadas em alguns momentos, não necessariamente juntas, mas que eu estou aqui compilando, mas que foram dadas pelo Jens Stoltenberg em diferentes momentos dessa entrevista coletiva. Então, ativamos um plano de defesa para agir com rapidez, reforçamos tropas nos países aliados, estamos juntos para responder a esse ataque, e ele já havia dito, né, devemos responder. Com uma aliança de 30 democracias que agirão como uma só. A Rússia vai pagar um alto preço por esses ataques. A Rússia usou um pretexto para invadir a Ucrânia. Então, alguns trechos dessa entrevista do secretário-geral da OTAN, que mais cedo já tinha falado no novo normal para a segurança mundial e que liberdade e democracia estavam sendo contestadas e mereciam uma resposta. De fato, a OTAN, os Estados Unidos, falavam sobre essa escalada e a possibilidade de invasão, e a própria Ucrânia dizia que não, que era uma tentativa artificial de subir a temperatura e uma tentativa também de se colocar pânico na população, o que não aconteceu até essa madrugada, tanto que a gente observa, conversando com as pessoas que estão em Kiev e em outros pontos da Ucrânia, que a vida seguia normalmente. E hoje, desde esse anúncio oficial da invasão, a coisa mudou completamente de figura, né? E o Ivan Brandão ouviu o pronunciamento de outros atores desse teatro. E aí, Ivan? Bom, o presidente da Ucrânia, Zelensky, que pediu, e a gente já noticiou aqui, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de experiência militar se aliste para ajudar o exército do país, numa intenção de distribuir armas mesmo para as pessoas, para os cidadãos da Ucrânia lutarem, defenderem, inclusive, ele disse, defender a sua propriedade. No primeiro pronunciamento após a invasão, o chefe de Estado também apelou por doações de sangue, Megali, para soldados feridos nas áreas de combate. Desde esta manhã temos militares feridos e alguns deles precisam de sangue. Precisamos de doadores para ajudá-los. Nas condições difíceis em que estamos, qualquer corporação está em posição de decidir o nosso corpo. Trabalhem para manter segura a sociedade, para manter seguros todos nós. O Zelensky afirmou que a incursão militar acaba de vez com qualquer relação com Moscou, mas se dirigiu à população da Rússia, né? Ele não fez nenhuma fala direta aí ao presidente Putin, mas pediu que a população russa se manifeste contra as atitudes do presidente. Aí meio que na linha do que falava agora o secretário da OTAN, Sheila, Megali e Carla, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, se pronunciou há pouco também, dizendo que não se trata de uma invasão russa, bem nesse sentido que a Carla falava, né? Não é uma invasão russa só no leste da Ucrânia, mas que se trata de um ataque em grande escala, direções. O Kuleba também negou que as defesas ucranianas tenham colapsado. Isso foi noticiado logo cedo, né, de que as barreiras, né, os mísseis antiaéreos, a Rússia teria destruído. Ele falou que não, que o país continua se defendendo e que o exército assumiu a batalha. O ataque repercute em outros países. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse há pouco que Vladimir Putin está colocando muitas pessoas em risco na Ucrânia, condenou a invasão e disse que o presidente, usando também as mesmas
Palavras do secretário da OTAN, vai pagar um preço amargo. Putin hat